junto. Pronto, estamos ao vivo. Quinta-feira, segunda semana de julho. Boa noite já para quem nos acompanha. Em seguidinha a gente vai dar início oficial na live de hoje com nossos convidados especiais. Hoje um tema muito importante, a participação do povo de Axé, a luta do povo de Axé. Então, em seguidinha vamos dar início oficial. Você que já está nos acompanhando, está nos assistindo, deixa sua curtida, o seu comentário, o seu compartilhamento, é muito importante. A nossa gratidão, né? Salve, salve, todo o povo de Axé, povo vaqueiro, povo de matriz africana, povo tradicional das nossas comunidades, das comunidades de terreiro, que sempre nos acompanham. Hoje, a nossa live semanal, como de costume, toda semana nós estamos trazendo debates muito importantes, conquistas e realizações, políticas públicas para o povo de Axé, que nós desenvolvemos ao longo da nossa trajetória, principalmente nos últimos 10 anos. E nós vamos falar um pouco dessa história hoje, prestando contas dos trabalhos, das iniciativas, dos projetos que nós tivemos orgulho de coletivamente construir e entregar para o povo de Axé de Canoas. E hoje nós vamos falar sobre participação, a participação do povo de Axé. Eu estou aqui com o Pai Neco de Oxum, nosso convidado especial de hoje. Em seguidinha, o Pai Neco vai fazer a sua saudação, a saudação de abertura, vai desejar uma boa noite aqui para aqueles que nos acompanham. A nossa convidada especial, a professora Maitê, ela que é atualmente a presidente interina do Conselho Municipal do Povo de Terreiro. Em seguidinha, nós vamos dar andamento oficial à nossa live, mas eu quero já agradecer a todas as pessoas que simultaneamente estão nos acompanhando, agradecer toda a audiência que toda semana está conosco. Isso é muito importante. Você que está chegando agora, não deixe de compartilhar. É muito importante o compartilhamento para que o nosso conteúdo possa chegar no máximo de pessoas possíveis. O alcance do conteúdo se dá pelo compartilhamento. Então, você que chegou agora, deixa a tua curtida, deixa o teu comentário, e o compartilhamento é muito importante. Então nós estamos aqui, né, para quem está nos acompanhando, uma escultura em ferro, hoje especialmente, né, para a Mãe Oxum. Aqui ao fundo estamos escutando os cânticos, as rezas, os axés da Mãe Oxum, isso tudo porque hoje nós temos um grande babalorixá, a gente pode dizer hoje de Canoas e também Porto Alegre, mais uma vez de Canoas, sempre de Canoas, hoje conosco o Pai Neco de Oxum. Em seguidinha, nós vamos iniciar oficialmente a nossa live. A gente sempre dá uns minutinhos, né, para que o nosso público possa acessar a nossa live. E eu já vou, de antemão aqui, fazer a leitura, né,
dos nossos comentários, agradecer a nossa interação. Então, o Ivan Júnior de Xangô, sempre conosco, boa noite a todos. O Joel Ambieda, o pai Joel de Xangô, boa noite. A Deise Tomás, boa noite, Deise. O Brian Silva, nos desejando boa noite. João Carlos também, o famoso pai canhoto de Ogum, meu irmão de santo. Vanderlei Reis Rodrigues, boa noite a todos. A Bey Ávila, boa noite a todos. O Bruno Azevedo, nos desejando boa noite. A Daiane Zanandréia, nos desejando boa noite também. A Janete Cambraia, nos desejando boa noite. Grande guerreiro, um abraço. João Ferreira, nos desejando também boa noite. Roberta Silva, nos desejando boa noite. A Paula Ambieda, a Bey Ávila. A Moninha de Oiá, mãe Moninha de Ançã. Um grande abraço, mãe Moninha, grande guerreira de Oiá. Mandando um beijo aqui para Maitê Santarém, mandando um beijo para o Pai Neco. Então, muito obrigado pelos comentários, pela interação, pelos corações. E quem entrou na live agora, não esqueça, já deixa a tua curtida, deixa o comentário e o compartilhamento para nós é muito importante. Agora, para dar início oficial no assunto de hoje, nós vamos falar sobre a participação do povo do Axé. Para dar início oficial, então quero pedir aqui para o Pai Neco de Oxum fazer a sua saudação inicial para com o nosso público. Pai Neco. Bom, meu boa noite a todos aí, né? Meu agô aí para os mais novos, para os mais velhos, né? E hoje eu estou aqui com um partido para poder contribuir, né, nessas falas todas aí que vão acontecer. E gostaria de pedir a vocês aí que vocês compartilhem aí, que vocês assim vocês vão nos ajudar a nos fortalecer, né? Porque eu só sou porque vocês, tu e tu são, senão não seria. Axé, Pai Neco. Ubuntu. Maitê? Meu agô a todos e a todas, Pai Neco, meu irmão Rogério Tigre, meu pai Paulinho Deodé, a todos e a todas, é um prazer estar aqui participando. Porque de alguma forma aqui nós estamos contribuindo e na troca diária de ideias e refletindo e fazendo refletir sobre participação. Nada mais atuante do que estar aqui, né? A nossa ideia hoje, Maitê, é também falar um pouquinho do início dessa construção. Falar de participação é falar de controle social, é falar de políticas públicas, né? Porque nós entendemos que a participação das pessoas é a verdadeira e a maneira correta de fazer, né, de construir as políticas públicas. Porque não é só lá o governante que tem que pensar naquilo que o povo necessita, né? Não é o prefeito, o governador, o presidente, o vereador, o presidente da associação, a comunidade como um todo. E a gente, povo de Axé, povo tradicional de matriz africana, a gente vem lutando há muito tempo por políticas públicas específicas para o nosso povo. Seja no direito à alimentação, seja no direito ao território, à terra, seja no direito à liberdade religiosa, no direito à cultura, à tradição. E essa história é recente, né? O decreto 6040, que define o que é povo tradicional, é de uma década para cá. Mas hoje eu quero especialmente falar com vocês, comunicar aqui com vocês a respeito da história desse trabalho que iniciou aqui na cidade de Canoas. Porque na gestão 2009-2012, a prefeitura então, né, houve a criação da Coordenadoria Municipal de Políticas para a Diversidade.
Paulinho de Odé foi primeiro coordenador, né, com status secretário, e o Pai Neco de Oxum também atuou, né, nessa pasta na primeira gestão, e a gente pode dizer que foi o primeiro espaço, Pai Neco, do Rio Grande do Sul, dentro de uma prefeitura municipal, né, que possibilitou com que babalorixás, assim como o senhor e o pai Paulinho de Odé, o senhor que também religiosamente, né, iniciou o pai Paulinho de Odé na nação Jeje, do qual nós temos um grande respeito e admiração, mas vocês iniciaram esse trabalho junto com demais lideranças aqui do axé da cidade de Canoas. Probleminha técnico. Camilo. Um probleminha técnico ali. Estamos tendo problemas para reproduzir este vídeo. Ela ficou aqui. Mas ele tá ouvindo. Quer vir? Não enxerguei mais o que ele está falando. Os comentários continuaram entrando. É que tu tá ao vivo ainda. Só não aparece aqui pra mim a imagem. Esse foi uma questão de conexão. Conexão da 5 aqui e tudo aqui. Será que eu posso continuar aqui? Tá. Então, continuando, nós estávamos falando a respeito do início dessa construção. Se tiver tudo ok com a técnica, vai me avisando, tá? Mas eu vou continuando aqui a live. A gente iniciou esse debate, essa construção de políticas públicas para o povo de Axé a partir de 2009, com o trabalho do pai Paulinho de Odé, o pai Neco de Oxum. E eu queria aqui que o pai Neco falasse um pouco, não só desse trabalho, pai Neco, mas o pai Neco é um grande ativista dos direitos do povo do Axé, dos povos tradicionais, um batalhador, um lutador, um ativista também do movimento negro, por políticas, né, por igualdade racial. A história dele, além de ser um babalorixá, ele é um grande ativista. Queria que ficasse à vontade, pai Neco, para falar um pouco da tua militância, da tua trajetória e também falar do início, né, dessa construção aqui na cidade de Canoas, como se deu. Bom, na verdade, para acontecer esse início em Canoas, né, esse é um trabalho que começou bem antes, fazendo parte de movimentos, né, de fazendo sugestões, fazendo reuniões, fazendo encontros, né, quer dizer, houve toda uma preparação, né, que a gente não pode deixar de dizer que seria, né, uma preparação política para o futuro. E aí, em 2009, né, acontece a oportunidade, né, de eu fazer parte disso, né, com o pai Paulinho, né, na prefeitura de Canoas, e a gente começar a implementar algumas coisas que a gente discutia lá atrás, linkando tudo, né, trabalho de movimento negro. Eu não posso deixar de dizer que antes de 2009, né, eu fui representante do município de Canoas na segunda Conapeiro, né, que já naquela época acontecia reuniões dentro do meu terreiro, inclusive a reunião preparatória para essa segunda Conapeiro foi dentro do meu terreiro em Canoas, né. Pai Neco, a Conapir, só para o nosso público ter ciência, é a segunda Conferência Nacional de Igualdade Racial. De Igualdade Racial, né?
e onde a gente procurou incluir todas as discussões, né? Principalmente do povo de coisa de matriz africana, né? Ou seja, é difícil, né, falar em igualdade racial e não citar o povo de matriz africana, né? Não precisamos pregar religião para ninguém, simplesmente contar a nossa história, né, e a nossa trajetória. E aí começa uma grande luta, né, uma grande luta mesmo, e que a gente vem lutando, né? E aí essa luta, principalmente na educação, por causa da Lei 10.639, né? E eu tenho que dizer o seguinte, né? Acredito que é um recado, né, para os governantes, para os professores, né, quando dizem, estamos trabalhando a Lei 10.639. Não, me desculpe, na minha opinião, não estão trabalhando. Falar, citar é uma coisa e trabalhar é outra. Fazer uma ação é uma coisa e trabalhar a lei é outra. A lei é lei, tem que se fazer cumprir a lei, né? E aí começa um grande entrave, né, para os nossos mais novos, que têm que aprender e têm que saber da sua história, né, ou da história do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, né, porque é aí que vai se dar a igualdade, né? Precisamos disso, né? Precisamos nos fortalecer com isso. Baixar a cabeça ou dizer que não enfrentamos mais racismo, isso é até hipocrisia, porque a gente sabe que a gente enfrenta o dia a dia. Isso é uma verdade, uma realidade, né? Agora, temos que levantar a cabeça, sim. Temos, para nós que somos de matriz africana, não podemos ter vergonha, não podemos ter medo de nada, né? Temos que ser conscientes com tudo que acontece, né? E digo uma coisa para vocês. Hoje, com essa pandemia que está aí, né, algumas crianças dentro do meu terreiro têm um aprendizado, sim, que a escola está parada, porque não funciona para todo mundo. Nem todo mundo tem um bom celular que possa ter um acompanhamento, né? Nem todo mundo tem um notebook, nem todo mundo tem acesso a uma internet, né? Então, é uma dificuldade muito grande já para os que têm acesso a tudo isso. Imagine para quem não tem, né? Então é importante dizer isso, né? E importante dizer que o nosso terreiro é um ponto de referência histórico para todos os lugares, seja no estado, seja no município, né? Nós temos que levar isso em mente, enfim, nós temos que cada vez falar mais, né? E sair para fora e dizer que estamos ali. Ou se eu não sei para que eu venho, eu não sei para onde é que eu vou, né? Se eu estou aqui hoje, né, tendo essa oportunidade de dizer aí algumas palavras para vocês, né, é porque eu sei aonde eu quero chegar, né? Maravilha, Paineco. Primeiro eu quero agradecer aqui pelo teu registro, Paineco, reforçando que muitas vezes onde não chega a política pública que o Estado deve promover e estabelecer, aqui como ele está fazendo uma referência que nesse momento de pandemia, que as nossas crianças, os nossos adolescentes, né, que muitas vezes não têm realmente acesso à estrutura que o Estado, né, definiu que tem que ter para poder estudar, é lá no terreiro, é lá na comunidade de terreiro que esse acesso é promovido, e a gente entende que cada terreiro ele é um ponto de referência de promoção de políticas públicas. Então é muito importante, Pai, né, contar com a tua colaboração, com a tua experiência, conversando um pouco com a gente aqui hoje, porque nós que estamos na luta há muitos anos, né, eu tenho orgulho de ter aprendido muito contigo, Pai Paulinho de Odé também, né, é também teu aprendiz, e nós procuramos, Paineco, já há 2 meses, e agora é um período de pré-campanha, um período
em seguida nós vamos iniciar, né, um processo eleitoral, e agora é o momento. A nossa live semanal ela tem esse objetivo, de a gente, além de conversar aqui com os nossos irmãos de Axé de Canoas a respeito dos trabalhos já realizados, a gente também conversa e vem propor os novos anseios, as novas demandas, vem discutir política pública. Claro que a gente sabe que se a gente estivesse aqui tocando um tambor, jogando um búzio, né, ou jogando uma carta, talvez a audiência fosse um pouquinho maior. Mas a gente sabe que toda a qualidade das pessoas que estão nos acompanhando, né, nós já estamos aqui com centenas de comentários, e depois eu quero, né, vou ler novamente para agradecer quem está entrando na live. Vou relembrar que é muito importante o compartilhamento da live para que o nosso conteúdo possa chegar em mais pessoas. Mas para fechar esse parênteses, o nosso objetivo, o projeto da nossa live semanal é justamente trazer pessoas como o Paineco de Oxum, como a Maitê Santarém, que tem histórico, tem trajetória, são militantes, são ativistas, e debater e conversar sobre políticas públicas, assumir compromisso com o nosso povo. Porque a gente toca tambor sim lá no terreiro. A gente bate o búzio para o nosso filho de santo. Mas terminou a sessão, terminou o abate, terminou o ritual, terminou a corimba, a gente sai no portão, nós somos cidadãos e cidadãs. E nós temos que ter capacidade de discutir as políticas públicas para o nosso povo. Então, é dessa forma que a gente procura trabalhar. Maitê, agora, o Paineco falou aqui a respeito da participação dele, né? Isso antes de 2009. Eu tenho muito orgulho também, Paineco, de em 2003, 2004, eu participei da primeira Conapir, que foi na Escola Pão dos Pobres. Eu tinha 12 anos, com o Paulinho de Odé na época, e o eixo que nós estivemos presentes em discussão na época da conferência. O mestre Borel estava participando desse eixo temático, né? Eu era um guri, estava ali mais para ouvir, para aprender os mais velhos, mas ali a gente começou a perceber pessoas que nem o Paineco de Oxum e outros babalorixás, né? Isso nós estamos falando de 20 anos atrás, quase, ou até mais, que foram as primeiras pessoas por dentro da temática da igualdade racial, que começaram a discutir a política para o povo tradicional de matriz africana. E o Paineco participou da segunda Conapir aqui, foi um agente de construção desse processo, o terreiro dele fez uma conferência preparatória, e nós, aqui em Canoas, a partir do trabalho do Paineco, do Pai Paulinho de Odé, junto com o movimento Unhaxés, junto com a Afrocam, junto com dezenas, centenas de babás e diás aqui da cidade de Canoas, começamos a fazer um trabalho ali a partir de 2009 para representar os terreiros da cidade de Canoas e garantir algumas políticas públicas. E na nossa gestão, na Coordenadoria da Diversidade, 2013-2016, eu tenho muito orgulho de ter contribuído, né? Inclusive, a primeira conferência municipal do povo de terreiro, para aqueles que não sabem o que é uma conferência, vou explicar aqui de uma forma, né, simples. A conferência é um grande encontro onde a gente se mobiliza, né, se organiza para participar, para debater com os nossos pares, nós de Axé, nós povo tradicional de matriz africana, debater com os nossos pares as nossas demandas e as políticas públicas que a gente precisa que o governo desenvolva. Depois, quando conclui esse trabalho, essa conferência, se tem um relatório, e esse relatório ele é apresentado, se a conferência for municipal, para a prefeitura municipal, se a conferência é estadual, para o governo do estado, se a conferência é nacional, para a União. Então, isso é uma conferência. E nós conseguimos avançar, o Paineco de Oxum, junto com outras lideranças, com a mãe Vera Soares, também com a nossa participação. Também é um agente construtor do primeiro processo
que criou no governo do estado, em 2014, o Conselho Estadual do Povo de Terreiro. O Paineco participou da primeira Conferência Estadual do Povo de Terreiro e nós também procuramos construir isso nos municípios. E lá em 2014, nós fizemos a primeira Conferência Municipal do Povo de Terreiro aqui da cidade de Canoas, que contou com 300 pessoas do povo de Axé para discutir política pública. Claro, a gente sabe, quando tem a festa de Iemanjá, né, Paineco? Vai 2, 3 mil pessoas. Quando tem as almas iluminadas, vai 2 mil pessoas. Mas nós temos que valorizar também, é muito importante que o nosso povo deve e tem que participar das nossas festas religiosas, né? E o aparelho do Estado, a prefeitura, o governo, tem que também dar visibilidade para os eventos, que é muito importante. Mas a gente tem que reconhecer que também é importante, ou até mais importante, o nosso povo se mobilizar para discutir as suas necessidades. Correto? Então, lá em 2014, 300 pessoas, a professora Maitê participou desse processo de construção desde o princípio. Inclusive, a primeira pré-conferência, porque antes da conferência municipal nós realizamos em todos os quadrantes da cidade, unimos os terreiros para realizar as pré-conferências, para explicar para o nosso povo o objetivo, a participação. O Paineco, na casa da mãe Gorete de Oiá, na época, participou da primeira pré-conferência do povo de terreiro, lá no ano de 2014 também. Então foi um processo muito importante que resultou, Maitê, num projeto de lei do Executivo. Naquele momento eu estava na condição de secretário da Coordenadoria de Diversidade e encaminhei o projeto de lei para a criação, através de lei aqui na cidade de Canoas, do Conselho Municipal do Povo de Terreiro. E aqui eu queria agora passar para ti, Maitê, para te falar um pouquinho, aqui para as pessoas que nos assistem, né, da importância de ter um conselho representativo. Né? O que é um conselho representativo, a importância da comunidade contar com esse conselho e também ele está estabelecido em lei. Né? Queria que tu fizesse uma narrativa desses 3 pontos: a importância de ter um conselho, a importância da participação das pessoas nesse conselho e também a importância dele estar instituído em lei. Mas antes disso, eu quero aqui, né, desejar uma boa noite. O Bruno Azevedo está aqui nos desejando boa noite, a Vera Ferrari, a Bianca Hilgert, só feras me representam, a mãe Bianca de Xangô, a nossa grande lutadora, advogada, lutadora também pela garantia dos direitos do povo de Axé e da diversidade. A mãe Bianca também participou de toda essa construção, contribuiu muito para todos esses processos. Nosso carinho especial, Bianca. Também a Esmeralda Rocha, a Prisinha Camila, a Roberta Silva, Vera Ferrari, Igor de Oxum Pandá, tema importantíssimo, Evandro Martins, estou lhe assistindo, Pai Tigre, um abraço para Evandro, Daiane Zanandréia, a Esmeralda Rocha, Juliano Siqueira, Moninha de Oiá, Paineco sempre sabe, saudades de conversar horas, gosto muito dele. Todos nós que conhecemos o Paineco, quem é que nunca passou algumas horas aqui bebendo, né, da fonte da sabedoria aqui desse grande babá, desse grande mestre. O Eric Barbosa, a Helena Leite, o Bruno Azevedo, o Robson da RK Imagens, um grande abraço. A RK Imagem, que foi a nossa patrocinadora master do Encontro das Almas Iluminadas. Um grande abraço, Robson. Pode disponibilizar aí o teu WhatsApp. O Robson, que tem uma grande empresa de distribuição de peças de imagens de gesso, e ele também é escultor. A Sueli Martins, a Helena Leite, curtam, comentem e compartilhem. Zanirati, um abraço. E como o terreiro pode ajudar? Muito bem. A Laca Gonçalves, Tigre, estamos contigo. A Laca, uma grande amiga cacique de Umbanda ali do bairro Rio Branco. Um grande abraço, Laca. Igor de Oxum Pandá. O Igor aqui também contribuindo, né? Orgulho em ter um pré-candidato que tenha algo a dizer. Exatamente.
nós procuramos ocupar o nosso tempo tentando contribuir de forma séria e correta com o nosso povo. Tá? Paula Bieda Tigre realmente traz assuntos que realmente têm relevância. E esse é realmente o objetivo das nossas lives. Trazer assuntos que tenham relevância para o nosso povo. Aqui a RK Imagem agradecendo. Nossa, gente, é muito comentário. Então você que ainda não comentou, Paulo Santos, Jim Chapanã, Tigre, tu vai ser um grande político, parabéns, estamos juntos. Paidinho, mãe Fátima, também são a nossa família. Gratidão, meus irmãos. O Alabê, Marcelo Mumu, um grande abraço para toda a família Omi, meu avô e padrinho Pai Jorge de Emanjá. Aqui também o Bruno Azevedo. Inclusive a primeira escultura afro foi feita no Paquetá pelo Pai Tigre, porque foi o pedido do conselho e da conferência. Maravilha, ótima contribuição, exatamente. Foi uma demanda que foi apresentada na conferência. A Cris Souza, boa noite, Pai Tigre. Boa noite, Cris. Adriano Siqueira, boa noite, Pai Tigre. Boa noite, Pai Adriano de Chapanã, grande guerreiro e lutador. Lisier Pereira, estamos contigo, Tigre. Gratidão, Pai Neco, são centenas de comentários, né? Aqui da nossa interação. Os amigos também aqui do Pai Neco e da Maitê, elogiando os nossos convidados. Muito importante a participação de todos vocês. Realmente as nossas lives, ela só tem o sucesso que tem em função da tua interação, da tua participação. Por isso que eu não canso de dizer, é muito importante que você, além de curtir, comentar, tu que não compartilhou ainda, compartilhe a nossa live. É muito importante para o nosso conteúdo atingir o máximo de pessoas possíveis. Então, retomando a nossa pauta agora, Maitê. Bem, eu não posso iniciar falando sobre isso, sobre as questões do conselho, da ação, sem definir algumas questões bem importantes, né, Tigre? O que é participação e o que é participação política? E eu lembro lá, aos meus 16 anos no magistério, eu encontrei um professor muito didático e eu perguntei para ele o que era política e como se fazia política. E ele definiu para mim: Maitê, tu tem irmã pequena? Eu tinha uma irmã de 1 ano e ele disse para mim: eu tenho, professor. Irmão, era um irmão nassalista, eu fazia magistério, e ele disse: pois é, sabe quando a tua irmã chora porque está com fome? Ela está reivindicando um direito dela, ela está fazendo política, uma necessidade dela de alimentação. Sabe quando a tua irmã chora porque está com dor? Ela está reivindicando um direito dela, que é um atendimento, que é um cuidado, assim como o colo. E assim, ele trouxe de uma forma muito didática o que é participação e o que é fazer política. É buscar, através da organização e da fala, os nossos interesses, defender os nossos interesses e as nossas necessidades. E a participação política é exatamente isso. Como nós não somos educados numa sociedade onde todos podem falar, discutir, refletir, temos uma dificuldade gigante de se organizar. E a gente sabe que isso também é perigoso no momento que eu me organizo com os meus pares e busco as minhas necessidades e busco reivindicar os meus interesses, eu de alguma forma mobilizo políticas. E para alguns isso é perigoso. Imagina o povo do Axé se mobilizando, se organizando e criando políticas públicas que defendam seus interesses. Para alguns, né, isso pode ser uma grande ameaça. Claro. Né? Então, o que é importante? O Conselho, tivemos um governo e tivemos a sensibilidade desse governo e que o Tigre estava à frente na Coordenadoria da Diversidade, de ter a sensibilidade da motivação, da formação de novas lideranças do Axé. E quando tu mobiliza um conselho, pré-conferência, está mobilizando discussões, debates, pautados nas nossas necessidades, das coisas que nós precisamos e que é, assim, visibilidade, que é, assim, respeito, que é, assim, ser atendido na saúde com um olhar dentro das necessidades do povo de Axé, que é, assim, como disse o Pai Neco, na educação, na escola, ser respeitado a lei e que aconteça efetivamente essa lei da história indígena e africana e que não acontece. Eu, como professora, posso dizer, a formação ainda é muito precária frente a isso.
Então, o que eu penso que é importante, assim, e o que os conselhos fazem, né? E a necessidade dos conselhos? São espaços de debate, discussão, de fiscalização, de criar também eventos que dê visibilidade e que traga essas discussões para a sociedade e que de alguma forma organiza e também mobiliza, criando novas lideranças do axé. Porque é muito comum, né? As pessoas quando tocam no sentido de ter que sair à luta, buscar, eu não quero me incomodar, eu não tô, porque isso dá trabalho e dá incomodação, Claro. né? Então, quando aquelas pessoas se organizavam para isso e se organizam ainda como conselho, elas estão se colocando à disposição da população do axé defendendo um interesse. E isso é fazer política. Política comunitária, política que defende os interesses e os direitos comuns de todos, política da visibilidade, política do bem comum. Então, quando a gente reivindica como sociedade na escola que seja respeitada e que seja ensinada a história indígena e africana, quando a gente organiza conselhos e dando voz e vez a essa população que muitas vezes não é acostumada, a gente está fazendo política. E o conselho ele tem um papel fundamental de dar essa visibilidade. Sobre as conferências, né? Foi uma experiência bastante emocionante para mim. E nós realizamos duas, né, Maite? Duas. Cumprindo na nossa gestão à frente da Secretaria, né, da Coordenadoria Especial da Diversidade e Comunidades Tradicionais, né, que inclusive eu coloquei o complemento Comunidades Tradicionais através de lei, né? Foi um projeto que eu encaminhei para o Executivo, foi sancionado na Câmara, para identificar que aquele espaço promove política para o povo tradicional, né, de terreiro e para as comunidades tradicionais no todo aqui da nossa cidade, como nós temos também o Quilombo, Chácara das Rosas, a Praia do Paquetá, que é uma população ribeirinha, né, que são o conjunto do povo tradicional, porque o povo tradicional não é só o povo tradicional de matriz africana. O povo tradicional de matriz africana é um povo, né, expansivo, um dos principais povos que estruturaram, ou se não o principal que estruturou o nosso país. Mas também existem outros povos tradicionais. Só quero deixar claro aqui que na nossa gestão nós cumprimos a lei. Né? A lei que estabelece, o Conselho Municipal do Povo de Terreiro, estabelece que sejam realizadas conferências a cada 2 anos. 2 anos. E nós realizamos uma em 2014 e 2016. Né? Então, se outro gestor ou administrador não cumpriu a lei, aí, né, é com cada um, nós cumprimos, né? Isso que é importante. Eu acho que é importante também frisar que os conselhos, em especial o de Canoas, e eu posso falar tanto do conselho do povo de terreiro, das comunidades tradicionais, que a gente pode refletir sobre isso depois, e também do LGBT, que eu não posso também deixar, que também foi proposta de lei construída por ti, né, dando visibilidade a esses grupos que praticamente não são vistos, né, que são consideradas minorias de poder, mas que não são minorias em quantidade. Eles não eram um projeto de um governo, eles eram um projeto de Estado, porque eles foram votados pela Câmara de Vereadores. Sendo que se me permite, também não era um projeto do Pai Neco, do Pai Tigre, Sim. do Pai Paulinho de Odé, da professora Maitê, do Pai Charles, do Pai Jorge de Odé, da Mãe Bianca, da Isabel Genelício em memória. E esse coletivo que, né, propôs e construiu essa história não é dono do conselho, como tu está dizendo, é uma política de Estado. Isso é importante entender, porque algumas pessoas às vezes acham, não, isso foi uma criação de tal governo A, B ou C. Não, no momento que é votado na Câmara de Vereadores, onde o Paulinho, ele tomou frente porque ele era o vereador na época que defendia esses interesses, e isso é importante deixar claro. E defendeu ferrenhamente esses 2 projetos na Câmara, se me permite, Maitê. Sim. Fez toda a articulação com os seus pares ali, porque para aprovar um projeto na Câmara são 21 vereadores. Eu escrevi o projeto, propus pelo Executivo, mas a luta do vereador foi muito importante. Com certeza. Porque foi praticamente
todos os vereadores praticamente votaram a favor. E isso é uma coisa bem difícil, não é uma coisa simples. Porque tu vai para a negociação. Também vou usar um pouco da minha experiência e o que meu pai dizia. Política é a arte da negociação. Tu perde e ganha, mas do perder menos e do ganhar, a gente vai empatando. E tem que ter habilidade para isso. Não é qualquer pessoa que sabe sentar à mesa e negociar. E o Paulinho soube fazer isso, né, com pares, seus pares, que eram os outros vereadores, e que nem todos compartilhavam da mesma fé e do mesmo entendimento dele. E ele conseguiu ir para a negociação. Isso eu acho que é muito importante ser destacado. E aí se conseguiu se estabelecer. Então, indiferente do governo que esteja lá, o conselho ele existe, né? Agora, se ele está tendo apoio do governo atual ou não, se eles dão disponibilidade para que ele se desenvolva, aí é uma outra dimensão e uma outra questão que precisa ser discutida também, né? E é muito importante, Maite, nesse processo todo, quem aqui nos assiste, entender a importância que nós, que é muito importante que nós tenhamos os nossos representantes no poder, né? Eu sou pré-candidato a vereador, tenho o sonho de me tornar vereador, também para respeitar, como aqui tu disse, né? Primeiro manter as nossas conquistas, manter que não são conquistas do Tigre, do Pai Neco, do Pai Paulinho, da Maitê, são conquistas do nosso povo, do povo das comunidades tradicionais, do povo tradicional de terreiro. Então é uma política de Estado. E eu quero sim, tenho esse sonho de poder, né, em seguida, no futuro, retomar esses projetos e respeitar o que está na lei, fazer valer a lei, porque isso sim é papel de um vereador, é papel de um gestor público, como o Paineco registrou. Não adianta, o papel aceita tudo. Não adianta lá, né, o presidente Lula, há um tempo atrás, sancionou a lei 10.639, a lei 11.645, mas uma coisa é o papel, outra coisa é fazer a prática de fazer valer a implementação das leis. E isso seja na educação, na saúde, né, no trabalho, na renda, no desenvolvimento social e econômico de todo o nosso povo. Paineco, agora eu queria que tu falasse um pouquinho, eu sei que tu também, né, além de ser um ativista de todos os direitos dos povos tradicionais de matriz africana, tu também é fundador do Forma, por um tempo também compôs o Função Pótima, né? Queria que tu falasse um pouquinho para nós de que forma trabalha, né? E trabalhou, eu sei que tu tem um trabalho muito forte junto ao direito à alimentação do povo de Axé, também a saúde do povo de Axé, né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho para nós dessas duas questões. Bom, o Forma, o antigo Forma, né, que hoje é Função Pótima, né, na verdade hoje eu estou um pouco afastado, né, mas eu falar lá do início, quando se passa trabalho, quando se deixa a nossa casa, ou seja, na verdade, muitas vezes deixei de atender alguém na minha casa, né, para atender um bem comum, né, que era o Forma RS, que era um bem comum de todos, né, e lá a gente trabalhava com a cesta básica, né, porque havíamos tido uma oportunidade, né, do governo federal de lá ganharmos umas cestas para trabalhar com o nosso povo de matriz africana, que também é um povo sofrido, é um povo que tem necessidade, é um povo que precisa coisa também do alimento, né? Hoje, com essa pandemia, só para não deixar passar, né, não estamos vendo isso. Vemos aí o governo dizer que fortalece vários setores, né, mas o nosso, né, setor, que é um setor sacrificado, né, não vejo nada. Eu não vi uma cestinha básica para o nosso povo. Vejo o nosso próprio povo trabalhando para o nosso próprio povo, né, esforço nosso, né? Então, o direito à alimentação é um direito que todos têm,
né? E acho que aí o nosso povo é um povo que precisa, é necessitado desse direito também, né? Quando lá muitos gostem ou não, né? Mas o presidente Lula abriu as portas para muita coisa, abriu as portas porque deu oportunidade, né? A gente começou a entrar por essa porta que foi aberta, né? Então, e dali assuntos que a gente já discutia, eu discutia já há muito tempo dentro do meu terreiro, né? A palavra inclusão para mim nunca foi novidade há muitos anos. Desde que eu me conheço por gente, aonde eu fui feito, já havia isso, né? Eu nunca vou me esquecer de uma coisa que eu escutei, né? O presidente Lula falar que se os terreiros, né, do Brasil davam um pouso, um prato de comida para um ou dois, eles tinham muitos direitos, porque isso é um trabalho social. Então, muito antes disso, desde que eu me conheço por gente, eu conheço trabalho social dentro dos terreiros, né? Desde que eu me conheço por gente, eu conheço a inclusão dentro dos terreiros, porque lá não tem branco, não tem preto, não tem azul, não tem, todo mundo é igual, né? E assim por diante, né? E hoje a gente passa por dificuldades, por intolerâncias, né? E aí a intolerância ela vai desde a cor da pele, né, até o que vocês imaginam aí. Estou falando da cor da pele, porque infelizmente, né, a minha cor da pele, eu acho que ela faz mal para muita gente, né? Mas eu estou pronto para passar por tudo isso, nada disso me atinge, né? Lá atrás me atingiu muito, e talvez isso tenha me dado a coragem e a força do meu orixá, né, da minha mãe Oxum, Demum, né, para que eu fizesse essa luta, né, para que eu começasse a trilhar este caminho, né. Hoje estou um pouquinho mais descansado, mas estou sempre pronto para discutir, para colaborar, né, para contribuir, né, que eu acho que tudo é uma contribuição, e isso é aquilo, a gente nunca sabe tudo, a gente sempre sabe um pouco, né, esperando amanhã aprender mais um pouco, né, para deixar um pouquinho, né, para os nossos mais novos, né. Maravilha, Pai Neco, com certeza toda a tua trajetória é um resumo de muito esforço, muita dedicação, muita luta, porque como líder religioso, como babalorixá e como cidadão, com certeza a tua marca registrada de vida sempre foi a preocupação coletiva, né? Acho que por isso que dentro da tua missão sempre participou dos movimentos, né, da sociedade civil, por isso também, né, no momento, se não me falha a memória, em 2009 também tu foste candidato, né, aqui representando os terreiros de Canoas. Também o Pai Neco, 2008, o Pai Neco também a partir de 2009 foi um gestor público, né, aqui das políticas voltadas para o povo de Axé e para a diversidade. Então, tu tens uma trajetória dedicada à coletividade, dedicada a essa luta. E eu quero ler um comentário aqui, Pai Neco, especial. E eu quero agradecer, eu não vou conseguir ler todos, tá, gente? Mas só tem um especial aqui que eu quero debater um pouco com os nossos convidados. Mas eu vou agradecer a mãe Ara de Ogum Adiolá, a Daiane Zanandréia, o João Ferreira, aqui o Zanirati já contribuiu bastante, falando a respeito, né? Ele que foi secretário de Serviços Urbanos e contribuiu para o projeto ali da Escultura Iaomi, falando a respeito do Almas Iluminadas, que foi um sucesso agora a última edição. Também, né, a Elisa Torres, a Helena Leite, o Juliano Siqueira, a mãe Zete de Oxum, abração.
Tigre, realmente assuntos que acrescentam. Parabéns. Muito obrigado. Zanirati também aqui novamente. Silvia Souza, né? A Silvia de Oiá, o Adriano Silveira. Muito obrigado por toda a interação. Não vou conseguir ler todos os comentários em função aqui do nosso tempo, mas quero novamente pedir você que ainda não compartilhou a nossa live, é muito importante o compartilhamento. Vai lá e clica para compartilhar, é muito importante para que a gente possa alcançar muitas pessoas com o nosso conteúdo hoje. Conteúdo muito importante, a participação do povo de Axé. O povo da Axé enquanto movimento social, o povo da Axé enquanto controle social, o povo da Axé enquanto agente construtor de políticas públicas, porque a política pública ela não é construída só pela cabeça de uma pessoa, de um gestor, de um governante, ela tem que ser discutida com todos. E infelizmente, nós estamos no momento de um atual governo, né, que muitas políticas de participação, de controle social, de direitos, estão sendo desmanchadas, desmanteladas, rechaçadas, né? E aqui, um abraço também para o Rafael Nascimento, Axé de Ossanha, Axé, meu irmão, um grande abraço. E eu separei aqui um comentário, Pai Mário, grande abraço, Pai Mário. Pai Mário aqui dizendo que além de ser babalorixá, cada babalorixá é cidadão e formador de opinião. Muito bem. E o nosso povo precisa se unir para discutir as suas necessidades. Perfeito, Pai Mário. Também eu separei aqui um comentário, achei, da Paula, tá? A Paula Nunes, uma mulher trans aqui da cidade de Canoas, também de matriz africana. Ela dizendo o seguinte, outra coisa, sofrer de medo e preconceito nas escolas, no trabalho, temos que lembrar que só a visibilidade torna algo conhecido e quebra preconceito. Mas é outro comentário que eu quero me ater aqui, esse aqui, ó. A religião afro nunca esteve em tanto perigo como está junto ao atual governo. Isso, né, não desmerecendo outras religiões, mas nós estamos em perigo. Por que a Paula está dizendo isso, né? Porque hoje, infelizmente, a gente tem lobos, né, cuidando das ovelhas. Nós temos uma ministra terrivelmente evangélica, que é a atual ministra de todos esses direitos que nós temos que lutar para ter garantia. Então, nada contra a religião evangélica, porque nós acreditamos que toda religião é do bem e leva a Deus. Como Mahatma Gandhi dizia, religiões são diferentes galhos de uma única árvore que nos elevam espiritualmente para o mesmo ponto. Então, tem pessoas boas e más em todas as religiões. Mas a atual ministra, ela é uma mulher conservadora e fundamentalista. Porque realmente, um direito de pessoas e povos que ela deveria defender, né, são justamente pessoas que ela e inclusive o atual presidente, né, declaram-se totalmente contra. Então é um contrassenso que a gente vive hoje na política, vai ter muito grande. Mas esse ano nós temos que escolher os nossos representantes na cidade. E é importante a gente reafirmar para as pessoas que a política pública, a ponta, quem desenvolve a política pública na ponta, lá na cidade, lá na vila, lá na comunidade, é o vereador, é o prefeito do município. Né? E em seguidinho esse governo, nós vamos ter uma próxima eleição, esse governo vai passar, mas a gente sabe que infelizmente hoje, né, governantes que se declaram racistas, machistas, LGBTfóbicos, que não gostam desses grupos, odeiam as pessoas apenas em função de as pessoas serem o que são, apenas por ser negro, por ser pobre, por ser de vila, por ser de terreiro, por ser de macumba, por ser gay, né? Então, é um contrassenso muito grande. Então, eu queria, Maitê, que falasse um pouquinho da importância, né, de justamente nesse momento
que a gente possa, não só em Canoas, mas em outras tantas cidades aqui no Rio Grande do Sul, né, colocar no poder pessoas que possam ajudar a mudar esse quadro. Eu acho que primeiro também, né, Tigre, não esquecendo que cada ilê é um espaço de cultura e de identidade afro. Nós somos, naquele momento, a identidade, estamos conectados com a África. E ali é que se constrói política pública, sim, como disse muito bem. Se constrói saúde, se constrói alimentação, se constrói identidade. Naquele momento, a contrapartida social que os ilês dão à sociedade é gigantesca. E ele tem que dar também uma contrapartida na transformação dessa sociedade. De que forma? Se unindo, discutindo, debatendo, construindo e, de alguma forma, instigando para que haja mudança. A mudança ela acontece nesse embate, nesse conflito, no bom combate, né? Mostrando as diferenças, que elas não são problema, e sim que elas constroem uma sociedade diversa e melhor, que a diversidade faz parte da natureza humana. E é nesse momento, pessoal, que nós precisamos colocar pessoas que tenham capacidade argumentativa, de construção, de propor e de negociação e que possam nos representar essa identidade que é vivida nos ilês, né, nos centros, nos lugares onde a gente vive essa nossa cultura, onde elas possam representar verdadeiramente e discutir e dar visibilidade para essa nossa realidade. Por que eu falo pessoas capacitadas? E eu não estou dizendo que outras pessoas não são, em momento algum. Mas a posição política, ela é muito maior, essa consciência política ela é muito maior, e a gente vê como isso na ação, no histórico dessas pessoas, no quanto elas construíram e agregaram para essa, dando visibilidade, trazendo outros, né, construindo políticas. E isso precisa experiência, gente. Isso precisa ter vivenciado situações. Eu tenho uma fala que é bem interessante, que a gente ouve muito nos ilês, né? Eu primeiro, para ser pai um dia, né, um babalorixá, uma ialorixá, eu preciso ser filho. Eu preciso passar. E isso na vida, né? Eu primeiro nasci, sou filha, para depois me tornar mãe, né, do Mateus e do João, que são os meus filhos. E isso, eu primeiro sou aluna, para depois ser professora. Eu me constituí como aluna e nesse processo para me tornar um professor. E o professor não nasce de uma hora para outra. A mesma coisa um político consciente, um político propositivo, porque isso é uma coisa importante, não basta só ficar reclamando e dizendo que eu vou defender e com propostas, eu tenho que ser propositivo e eu tenho que mostrar na prática essa ação que eu sou comprometida. E isso exige tempo, participação e histórico comprometidos com as lutas. Me desculpa, eu não voto, eu não me comprometo com quem não tem histórico de luta. E histórico de luta a gente vê é no chão, na vila, é no ilê, é em todos os espaços religiosos ou não de política, né? É ali que se constrói essa identidade e se constrói essa pessoa que eu sei que vai me representar, né? Então, quando a gente vai escolher, a gente vai ter que escolher baseado em fatos, em indicações concretas de quem pode fazer isso. E o quanto é importante esse momento. Porque nós corremos o risco, né, de, novamente, de estarmos mais à mercê de tudo isso. Né? É muito importante essa união, a organização e o movimento. Mas existe uma tática de guerra que é: eu divido para controlar, para dominar. E quanto mais dividido, mais fragmentado, mais pulverizado estivermos, mais controlados podemos ser. E a gente anda vendo por aí essas questões, e isso me preocupa muito. Com certeza. Maitê, excelente colocação, gratidão aqui pela tua ponderação, e eu já vou aproveitar, né, para agradecer. Devido ao tempo, a gente não tem a oportunidade de ler todos os comentários, mas eu já vi que nós temos participação aqui do Pai Sadi, falando sobre educação, e dizer para o Pai Sadi que nós temos sim, Pai Sadi, uma missão, concretizando o nosso sonho de, com certeza,
a educação ser uma das nossas principais bandeiras, porque realmente, né, aqui o Pai Mário falando muito sobre as nossas crianças, os nossos adolescentes. Então, nós temos com certeza um olhar muito atento para isso e para o futuro. Porque eu sempre digo, proteger o futuro de Canoas é a nossa missão. Então, nós temos aqui uma excelente participação. Tu que não compartilhou ainda dá tempo, vai lá e compartilha. E agora, né, nós já estamos aqui no adiantado da hora e a gente já vai passar, né, para aquele momento das nossas considerações finais. Então, novamente, aqui, hoje nós tivemos, né, para você que está chegando agora, que ainda não assistiu toda a live, ela vai ficar disponível, né, no Facebook, vai ficar disponível no nosso canal no YouTube também. Você pode acessar lá e assistir todo o nosso bate-papo na íntegra, que hoje aqui foi um bate-papo excelente. A gente conversou um pouquinho aqui, e é esse pacto, Maitê, geracional, de gerações, porque cada geração, Pai Neco, ela tem uma luta, uma dedicação, uma contribuição para o todo. Quando são principalmente pessoas militantes, ativistas, lutadores pelos direitos, que nem vocês são, né? Então é importante que eu aprenda com a geração do Pai Neco, que iniciou toda essa construção, todo esse debate de participação do povo do Axé nas primeiras conferências municipais, estaduais e federais de igualdade racial, que começou lá no início dos anos 2000, né? Quase 20 anos, e também aqui com o aprendizado, aqui a capacidade, né, de compreensão e a visão sistêmica sobre todos os ângulos que a Maitê também tem, e eu sou de uma geração, né, uma depois da deles, um pouquinho mais jovem. Então, para mim, eu tenho muito orgulho, né? A Maitê não tanto assim, né, Maitê? Não vamos revelar. Olha, aí a nossa interação, daqui a pouco eu vou dizer para o público, eu vou revelar a idade da Maitê, daí o negócio do Pai Neco, então. Mas não precisa, eu sempre digo uma coisa, a minha idade não conta a idade do meu orixá, que eu não tenho vergonha, tenho orgulho, né, em dizer que a minha vasilha está com 54 anos, e aí a minha idade não interessa, né, e ainda ajudando para contribuir, duas palavras que tem que ficar para todos, é o seguinte: memória genética. Isso eu sei que tu tem. Memória genética é o que corre aqui, por isso que fazemos essa discussão, porque eu já trago isso na minha memória genética, que muitos não entendem. Isso é importante, né? Então isso tem que aflorar no nosso povo, essa memória genética, né? Que os mais novos é que vão botar ela para fora, né? E na discussão, discutimos muito. Eu digo assim para vocês, discuti muito. Continuo discutindo, mas é hora do enfrentamento e é hora do embate, né? Que acredito, né, que com tudo que tu tem aprendido e vais aprender ainda, vai ser o teu papel. Gratidão, Pai Neco, é um orgulho contar com as tuas palavras. Como eu disse, né, eu tenho muito orgulho de estar aqui contigo, com a Maitê, que são duas lideranças que entendem bem do tema que a gente falou e está falando hoje. Para fazer um apanhado para quem chegou agora, hoje nós falamos da participação do povo do Axé, na construção, né, do povo do Axé enquanto agente promotor e construtor de políticas públicas. Falamos dos conselhos de direitos, falamos das conferências, falamos dos conselhos municipais aqui do povo de Terreiro e do Conselho Municipal LGBT de Canoas. E agora a gente está indo, né? Vamos ter que nos despedir do nosso público, mas não vamos encerrar a live sem fazer um agradecimento especial aqui para o nosso grande amigo, um babalorixá aqui da cidade de Canoas, também militante do movimento negro há muito tempo, militante do povo do Axé há muito tempo, construiu toda essa história conosco. Pai Jorge de Odessa, uma bênção, meu pai, e um grande abraço. A Ana Feijó também, a professora Ana Feijó, ela que é uma grande ativista também do movimento negro,
participando aqui com a gente, nosso abraço. Então, hoje nós falamos a respeito de todos esses temas. Agora a gente está indo aqui para as considerações finais. Então, vou passar para a Maitê fazer as considerações finais depois do painel. Bem, foi um prazer estar aqui e eu vou retomar lá o início da fala do Paineco, né? Tu só é porque nós somos, eu sou porque nós somos. Sim. E isso é fundamental. Nós só somos porque outros foram antes de nós. E essa união e essa visão coletiva é fundamental a gente resgatar. Dizem alguns que a gente só se constituiu como sociedade por causa da coletividade, porque senão nós teríamos sido exterminados quanto raça humana e assim por diante. Esse momento é momento do povo de Axé se unir novamente, romper com as lógicas do individualismo e do coletivo, da divisão, que já nós carregamos já historicamente lá de África, né? E é momento de unir e de fortalecer, porque senão a nossa cultura, ela vai ser exterminada assim. Então é momento de unir. Eu sou porque nós somos. Eu existo porque o meu coletivo existe. Tigre pode contar aí comigo. Estamos na luta. Gratidão, Maitê. Gratidão, Paineco. Passando agora então para o Paineco de Oxum fazer as suas considerações finais. Paineco, pode ficar à vontade. Bom, eu também queria agradecer aí a oportunidade, né, de poder expressar um pouquinho, né, assim, da minha caminhada, né, e que acredito que serve de experiência para, né, para ti, para muitos, né, e dizer que eu vou estar, né, enquanto Deus e Oxum me permitir, né, vou estar aqui para sempre dizer uma opinião. Gostem aqueles que gostem, né, e não gostem aqueles que não gostem, né, porque se não fosse isso não haveria o equilíbrio, né. E dizer para todos assim um pedacinho de coisas da minha mãe, que Azire Firemã Caitum Baxé, né, que quer dizer Oxum das Águas Claras, né, Oxum Senhora das Águas Claras, né, possa dar um bom axé para todos, né, e que eu estou à disposição de todos aí, né, para qualquer dúvida, né, para tudo, né. Ainda não sou candidato, mas estou aí para contribuir com qualquer uma, né, que eu puder contribuir. Muito obrigado. Maravilha. Então, a gente passando aqui para o encerramento da nossa live, eu quero relembrar, quem ainda não compartilhou, dá tempo de compartilhar. Para nós, o compartilhamento é muito importante para o nosso conteúdo, né? Não romper, inclusive, as fronteiras de Canoas e passar aí para esse estado afora. E graças à coletividade de que nós conversamos aqui hoje, graças a essa coletividade, que nós conseguimos, através, né, do trabalho inicial do Pai Neco, do Pai Paulinho de Odé, do Pai Júlio de Oxalá, da Maitê Santarém, da professora Maitê, do Pai Jorge de Odé, tanto o Pai Neco que esteve no espaço de gestão, mas lá ele não fez nada sozinho. Lá, cada momento que se convocava o movimento social, os terreiros, os pais e as mães de santo, as pessoas participavam, contribuíram, né? E contribuíram para muitas políticas, muitas ações e muitos eventos de visibilidade que colocaram Canoas como referência para o Brasil em políticas públicas para o povo de Axé. E essa história, ela precisa continuar. Hoje nós estamos numa encruzilhada. Nós temos respeito a todos aqueles que se colocam como pré-candidatos. Mas nós temos que entender que quem já fez, coletivamente, tem capacidade para fazer ainda mais. Mas nós precisamos manter as conquistas e avançar em novas mudanças. Por isso, nessa encruzilhada nós temos 4 caminhos.
Dobrar à direita, dobrar à esquerda, voltar para trás ou seguir em frente. E é para seguir em frente que eu convoco a todos e todas para participarem não só dessa, mas de todas as lutas conosco. Porque só existe luta e vitória com muita união, com muito Ubuntu, com muita coletividade, com muito agô, com muita bênção e com muito axé. Axé a todos e todas e até a próxima quinta-feira.